Júlia, querida, bom dia, seja bem-vinda. Uma honra vê-la e ouvi-la aqui na programação da Auriverde numa semana que promete, hein, Júlia? Depois desse final de semana, eu imagino como será a tua jornada e dos teus pares, né, que compõem a oposição ao governo Lula ali no Congresso. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Alexandre. Queria cumprimentar também o Dr. Olavo Pellegrina. É uma honra para mim esse convite de poder participar com vocês um pouquinho aqui. E como você falou, Alexandre, essa semana é uma semana importante para a nossa democracia, a democracia verdadeira, não aquela relativa lá que o Lula fala. Mas eu não sei se você sabe, Alexandre, hoje à noite eu e outros parlamentares estamos embarcando para Bruxelas, na Bélgica, porque nós vamos falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil, lá no Parlamento Europeu. Nós temos feito a gente tem feito essa fala em vários locais, né? O ano passado eu participei de uma comitiva que foi aos Estados Unidos, conversamos com diversos parlamentares americanos, Marjorie Greene, que é uma republicana muito ligada ao Trump, ela é deputada pelo estado da Geórgia. Trocamos algumas figurinhas ali, ela também comentou dos problemas que eles tiveram na última eleição lá. E agora vamos ao Parlamento Europeu. Vai eu, o deputado Gustavo Gayer, o deputado Eduardo Bolsonaro, que sempre lidera essa questão da política internacional, é muito bem relacionado em vários lugares do mundo. E isso é muito importante, até o povo entende isso. Outro dia eu estava num evento, a pessoa, vocês têm que ir para fora, falar o que está acontecendo. Entendem que nós precisamos mostrar ao mundo o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil é um país muito importante e nós não podemos deixar virar uma Venezuela, por exemplo. Agora, Júlia, entendo eu que o ocorrido, então, nesse final de semana, vai contribuir para facilitar o que vocês têm que mostrar ali no Parlamento Europeu. Porque Elon Musk, se posicionar da forma como se posicionou, facilitou a tarefa de vocês, não? Com certeza, nós estávamos comentando isso ontem, que essas declarações do Elon Musk, elas com certeza vieram em boa hora para nós que vamos lá falar ao mundo sobre esse assunto, porque com certeza esse assunto já tomou uma proporção muito maior, porque o Elon Musk é um cara conhecido não somente aqui no Brasil, certo? Então o povo lá fora, o pessoal deve estar pensando assim, ué, quem é esse cara que colocou o Elon Musk na situação de investigado porque o Elon Musk perguntou, gente, ele perguntou, fez uma pergunta lá no Twitter, né, no X do Alexandre de Moraes, por que o senhor está exigindo tanta censura no Brasil? E depois falou que ia revelar, que ia desbloquear os perfis censurados e que iria revelar algumas exigências que o Supremo Tribunal Federal fez ao Twitter. Então, isso tudo para a comunidade internacional soa como uma coisa muito ruim, como censura mesmo, que vem acontecendo aqui no Brasil. E nós vamos reforçar esse nosso posicionamento lá, e não é posicionamento, gente, é o fato. É o fato, isso não é narrativa. Quem trabalha com narrativa é a esquerda. Nós vamos falar os fatos que estão acontecendo no Brasil. Não precisamos nem fazer juízo de valor, sabe, Alexandre? É só falar o que está acontecendo. Quem entende de liberdade, quem entende de direitos individuais, quem defende de fato a liberdade de expressão, sabe que nós estamos num momento muito perigoso da nossa democracia. E pior, né? Porque o movimento revolucionário ele tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: eles deturpam as palavras. Então, eles usam a palavra democracia para impor autoritarismo. Eles arrotam o Estado Democrático de Direito para acabar com o nosso Estado Democrático de Direito, com as nossas garantias constitucionais, com o nosso direito ao devido processo legal, né? Porque não é possível que algum jurista de respeito, algum jurista garantista, infelizmente eu já vi muitos, defenderem, por exemplo, os inquéritos que completaram esse ano 5 anos. Inquéritos que tudo pode ir se incluindo lá.
O senador Espiridião Amin, ele chama, inclusive, ele fala que é uma inquisição. Então, o que acontece? Tudo pode ser incluído lá, naquele inquérito. Tanto é que foi incluído agora o Elon Musk, que nem brasileiro é. Agora, Júlia, eu fiquei aguardando, e posso imaginar que eles ainda estão questionando ou perguntando para o Alexandre de Moraes se podem se posicionar, porque não há outra explicação. Posicionamento do presidente da Câmara, posicionamento em especial do presidente do Senado, e esse silêncio sepulcral desses que comandam casas legislativas no Brasil, em especial do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, aquele que tem o poder, né, de usar da lei para freios e contrapesos, inclusive para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E esse silêncio por parte dos presidentes das casas, hein, Júlia? Ontem eu escrevi em uma das minhas redes sociais dizendo que a culpa não é do ministro Alexandre de Moraes. Sabe, Alexandre, nós temos que enfrentar isso. O Alexandre de Moraes, ele só avançou diante do acovardamento, da covardia do Congresso Nacional. Isso não é de agora. Porque qualquer tirano, ele só para quando ele tem um limite. E o que nós estamos vendo hoje é que não existe um limite. Então, é claro que isso iria avançar e avançar. E agora, né, ele encontra terreno fértil, porque nós temos um poder executivo, no caso do governo Lula, ávido por censura, por opressão, por acabar, aniquilar, desumanizar seus adversários, no caso nós, né? Você vê que desde que eu pisei na Câmara dos Deputados, eu sou chamada de nazista, de fascista, porque não tem que falar, então eles têm que falar esses absurdos. Inclusive já ganhei ações, né, contra a ex-senadora aqui de Santa Catarina do PT, e nós vamos tentando fazer com que eles não possam, assim, falar tanta coisa, porque nós não podemos falar nada, eles podem falar tudo. Então, esse silêncio do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, né, do próprio presidente Arthur Lira, me preocupa, porque isso é uma sinalização de que isso não vai parar tão cedo, certo? Nós não podemos tratar o que está acontecendo no Brasil. Tipo, eles falam, eu acho que lá, como é que eu vou te falar? Eles pensam assim, os bolsonaristas, né? Eles estão fazendo esse barulho, mas o povo não liga para isso. Não sei, sinceramente, o que eles pensam, porque só o que quando eu saio na rua, aqui em Santa Catarina, só o que o povo fala é quando que vai acabar essa opressão, essa censura, essa perseguição, quando que vão liberar e deixar em paz as pessoas do dia 8 de janeiro. Não é que eles não querem que não puna ninguém, mas que puna adequadamente. Foi apenas um quebra-quebra, né? Como o próprio ministro do Lula falou, o Múcio, ministro da Defesa. Então, assim, as pessoas me pedem isso todo dia. Elas não pedem assim, eu quero um projeto de lei para alguma coisa. Eles querem viver livre, em liberdade no Brasil. Eles querem que a gente sinta que vive num país democrático, um país justo, um país que existe justiça. Porque num país que não existe justiça, a gente sabe que o crime sem castigo, né? A gente vê aí poderosos que tiveram que devolver dinheiro, inclusive, de corrupção, livres. Então, crime sem castigo leva ao castigo sem crime. É isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, o cara que prejudicou a saúde, prejudicou a educação, porque praticou corrupção, ele está livre. E o cara que falou alguma coisa, que se manifestou contra o sistema, que ousou questionar alguma coisa nesse país, ele está preso, ele está de tornozeleira, ele foi condenado a mais de 17 anos de cadeia, mais do que assassinos. Então o povo vê isso aí, o povo sente, o povo está inseguro, o povo não quer. Criou-se um clima no Brasil, inclusive, de não se querer comprar nada, não se querer investir,
de desconfiança total. E essa situação afeta tudo, não afeta só os bolsonaristas, vai afetar todo mundo. E está num caminho muito, muito ruim o Brasil. Júlia, Olavo, tem uma pergunta para você. Pois não, Olavo, Júlia Zanata na tua escuta. Deputada, bom dia. Elon Musk escancara essa censura no Brasil. Mas não é só uma censura do judiciário, é uma política do governo Lula, uma política de censura de calar a oposição. Imediatamente a AGU diz ou vem com a proposta, olha, precisamos regulamentar as redes sociais. Regulamentar nada. Querem mais censurar as redes sociais, que é o local onde a direita se manifesta efetivamente. A senhora acha que a senhora entende que essa regulamentação das redes sociais teria uma aprovação no Legislativo? Olha, eu entendo que não, porque os deputados ficaram na outra vez com a pressão, certo? Com a pressão que aconteceu da sociedade civil organizada, eles recuaram e foi tirado de pauta. Eu não quero crer que os meus pares, né, os meus colegas, iriam mudar de opinião agora. A gente fez um trabalho de convencimento da outra vez, eu principalmente com a bancada catarinense, que tem uma facilidade aqui, a bancada catarinense, porque a bancada catarinense, ela quer ser fiel ao que o povo deseja, certo? Então, eles têm muito receio de votar diferente daquilo que o povo acredita aqui, e com razão, porque quem manda na gente é o povo, né? O político tem que ouvir a população. Eu não quero crer que os meus colegas mudariam de opinião, porque não existe isso de, vamos regulamentar, acabar com o ódio na rede social. Sinceramente, doutor Olavo, eu sou vítima de ódio todos os dias na rede social. E quando eu me sinto ofendida, eu demando a pessoa judicialmente. Nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos eu demando porque crime contra a honra, enfim, tem até uma coisa chamada agora que é violência política de gênero, né? Se você ataca uma mulher com mandato, enfim, um crime, o 326B é um crime eleitoral, do Código Eleitoral. Então, assim, eu fui vítima de ódio, por exemplo, até numa sentença. Eu entrei num processo porque a Gleisi Hoffmann me chamou de nazista e o juiz falou assim, que eu que era culpada, porque eu tinha botado uma foto com arma lá com uma camiseta. Então é que nem falar que a mulher é culpada pelo estupro. Não tem o que as feministas vêm dizendo que é um absurdo falar. O juiz falou para mim que eu tive atitude fascista, digna de fascista. O juiz escreveu isso na sentença, inclusive estamos preparando aqui o embargo de declaração. Então, assim, isso é óbvio que vai acontecer somente por um lado. É óbvio que o que a gente falar vai ser fascismo e nazismo e o que eles falar vai ser política do amor, política para bem-estar da sociedade. É isso que está acontecendo no Brasil. Vocês viram, eu creio que vocês viram, que recentemente foi aprovado na Venezuela uma lei contra o fascismo. E o que é o fascismo naquela lei? É criticar a política econômica da Venezuela, falar alguma coisa contra o governo. Me desculpe, é para isso que nós estamos caminhando. Esse governo Lula, ele sabe que está indo muito mal e ele não quer que a gente tenha voz, ele não quer que a gente possa falar, ele não quer uma oposição. Infelizmente, muitos não acordaram ainda, mas eu quero dizer para vocês que quem estuda um pouquinho, né? Estou aqui com um livro aqui, Manifesto do Partido Comunista. Se as pessoas que estão em casa pesquisarem um pouquinho, pode ter certeza do que eu vou falar agora. A esquerda sempre quis a ditadura, o autoritarismo, a opressão. A esquerda nunca aceitou o contraditório, nunca aceitou a democracia, né? Eles sempre quiseram a ditadura, não querem a liberdade de expressão. Tanto é que o presidente do PT está indo visitar Cuba, foi visitar para fazer acordos e cooperação com o Partido Comunista Chinês, né? Que veio falando que viu mil maravilhas. Na China só tem um partido. O Lula falou que a China é exemplo, porque tem um partido forte, né? Nós não queremos
um partido forte, nós queremos o povo forte, nós queremos que o povo seja ouvido, senão o que vai acontecer é nós sermos ainda mais oprimidos, como a gente já vem sendo há muito tempo. O povo brasileiro não aguenta mais não ser ouvido. E o que deu uma esperança ao povo brasileiro foi em Jair Bolsonaro na presidência. Foi o primeiro presidente que o povo se viu representado, porque ele falava o que a gente pensava. E foi desumanizado, foi falado que ele não gostava de mulheres, foi trabalhado isso na grande mídia, enfim. Isso tem muita coisa por trás. Tem ONGs aqui no Brasil financiadas por organismos internacionais, por bilionários internacionais. Eles chamam Elon Musk de bilionário, mas eles adoram um bilionário financiando as ONGs dele aqui no Brasil para se meter na política interna brasileira. Agora eles não gostam do Elon Musk, e o Elon Musk está falando umas verdades, está fazendo o contrário do que o bilionário que eles são submissos fazem. Júlia, Ricardo Melão também está conosco. Melão, a deputada federal Júlia Zanatta está na tua escuta. Deputada Júlia, bom dia, prazer tê-la aqui hoje com a gente. Aliás, estive aí no seu estado na semana passada, em Santa Catarina, um estado, cada vez que eu visito, fico mais encantado ainda com que estado maravilhoso. Tem um potencial incrível ainda a ser explorado. Enfim, é um estado extremamente que dá orgulho para nós brasileiros. Mas, enfim, deputada Júlia, você falou bastante aí da bancada de Santa Catarina, que tem sido bastante aguerrida. E agora, com esse episódio do Elon Musk, o deputado Gilson Marques, que é teu colega aí de Santa Catarina, inclusive, ele protocolou um pedido de urgência ao PL da anticensura, que é o PL 2501 de 2023, que eu sei, inclusive, que você foi uma das signatárias desse projeto, né, que cria o crime de censura e banimento das plataformas, algo assim. Qual é a chance, deputada, disso ser pautado no Congresso? Vai haver uma pressão, um empenho de todos aqueles que assinaram ou outros deputados agora para que isso seja pautado de fato? Enfim, qual seria aí a probabilidade disso prosperar? Você que está dentro do Congresso, que é líder aí, e vai saber dizer melhor para a gente isso. Bom, primeiro, obrigada, o Ricardo Melão, pelos elogios ao nosso estado, né? Nós que, enquanto povo aqui, a gente vem sendo muito atacado pelos nossos índices, bons índices. Outro dia eu falei que nós temos mais pessoas com carteira assinada do que no Bolsa Família. Nós somos o estado, só perdemos para São Paulo na questão de ter menos pessoas no Bolsa Família. E o ministro Paulo Pimenta, o ministro da Comunicação do Lula, me chamou de xenofóbica porque eu falei fatos, certo? Então essa é a regulamentação que eles querem fazer, que a gente não possa nem falar dos nossos atributos, das nossas vitórias, que eu considero ter mais carteira assinada uma vitória. Então tenho muito orgulho aqui do meu estado. E, bom, o deputado Gilson Marques é um deputado meu amigo, que eu admiro muito. A gente tem trabalhado bastante juntos desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados. E esse projeto dele, nós precisamos recolher, como ele está fazendo, as assinaturas para o requerimento de urgência, porque não sei se você já notou que na Câmara dos Deputados o que vai para o plenário é o que o Lira decide, né? Nós temos que recolher as assinaturas de urgência e pedir na reunião de líderes para que ele dê uma possibilidade para que a gente paute. E aí, na reunião de líderes, a gente quer pautar um negócio, a esquerda quer pautar outra, e enfim, isso vai ser com certeza decidido pelos líderes, mas precisamos recolher as assinaturas. Porém, eu tenho projetos que já recolhi as assinaturas, tenho 411 assinaturas no requerimento de urgência e não é pautado. Então, as coisas ali dentro realmente são bem difíceis e tem que haver uma comoção, pedido, a sensibilidade de vários líderes, mas tenho certeza que o deputado Gilson Marques irá fazer isso, junto com a bancada ali do Novo, a Adriana Ventura, o Marcel Van Hatten. Nós, com certeza, eu estou à disposição para ajudar no que for preciso e vou me empenhar. Júlia, eu quero te agradecer, Júlia, pela oportunidade de te ouvir numa segunda-feira emblemática,
Eu imagino como está agora o teu celular, os bastidores, né, deve estar fervendo, e a gente sabe que a participação, por exemplo, do Schallenberg, né, em Brasília, deve ir para lá hoje com o Van Hatten, né, enfim, tudo que está por trás deste final de semana turbulento, a gente ainda vai saber o que de fato virá de Brasília, e que a tua viagem, junto com teus pares, seja uma viagem que realmente sirva para mostrar ao mundo, em especial ao Parlamento Europeu, com a ajuda de Elon Musk, o que estamos vivendo por aqui. Parabéns pela tua iniciativa, sucesso na tua viagem. É uma honra ter você por aqui, viu, Júlia? Obrigada e até a próxima segunda-feira estarei com vocês de novo. Fiquem com Deus. Obrigado, Júlia. Boa viagem.